Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. O conteúdo da carta escrita por Tiago tem uma dimensão prática. Tiago procura incentivar pessoas que haviam se convertido a adequar suas ações à fé professada em Cristo. Sinto ao longo da carta o esforço que o autor faz para mostrar a necessidade de existir coerência entre o que é dito e o que é realizado, entre a fé professada e o resultado dessa fé no dia a dia, na transformação de vida. Cuidar das palavras que saem dos nossos lábios é uma orientação que encontramos em vários textos bíblicos. Tiago, a meu ver, estava pedindo aos irmãos que prestassem atenção à maneira como estavam comunicando aos outros a fé em Cristo Jesus. O ato de comunicar envolve pelo menos 3 aspectos: linguagem, língua e fala. De forma bem simples, temos linguagem como sistema de signos e símbolos usados na transmissão de uma mensagem. É geralmente dividida em linguagem verbal, oral e escrita, e linguagem não verbal. Língua é o conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para as pessoas de um determinado grupo, apresentando, portanto, características sociais e culturais desse grupo. Fala é a forma pessoal de cada indivíduo transmitir uma mensagem. Essa maneira é influenciada pela personalidade, pelas experiências vividas, pelas crenças, pelos conhecimentos linguísticos, entre outras coisas. Isto posto, podemos dizer que comunicamos ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações, utilizando os conhecimentos da língua e os recursos da linguagem, mediados pelo nosso modo de falar e com as mais variadas intenções e objetivos. Como cristãs, o que tem influenciado o nosso modo de falar? Como temos comunicado nossa fé? O que temos revelado através de nossa conduta? Quais são nossas intenções e objetivos? Temos contribuído para que pessoas se aproximem de Deus e de Cristo? Ao dizer, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, Tiago chama a atenção para o fato de que nossa língua não deve transitar entre a bênção e a maldição, entre o bendito e o maldito, como se isso não trouxesse nenhuma consequência. Penso que nosso modo de falar não é conveniente quando nossas ações não refletem o que nossas palavras dizem, não refletem nossas crenças, nossa fé. Não é conveniente quando nossas palavras, em determinado momento, exaltam o nome de Deus através do louvor, oração, ensino da palavra, seja presencialmente ou virtualmente, considerando a situação atual, e em outro, nossas palavras diminuem o valor daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seja uma criança, uma pessoa idosa, um prestador de serviço, conhecidos ou não, pela sua cor, crença, raça, sexo, condição física, situação financeira, formação acadêmica. Quando verbalizamos nossa irritação de modo grosseiro, agressivo, desejando o mal, a morte, a dor, o sofrimento. Em tempos de intenso uso das mídias, vale lembrar que ao escrevermos, utilizarmos emojis, curtir uma publicação, também estamos em processo comunicativo. Abençoamos quando desejamos o bem, quando contribuímos para a felicidade do outro, quando invocamos a graça divina sobre alguém ou alguma situação, quando nosso modo de comunicar revela o amor de Deus e aproxima o nosso semelhante de Cristo. Amaldiçoamos quando causamos dor e sofrimento, quando desejamos o mal, quando difamamos, quando nosso modo de comunicar leva nosso semelhante a duvidar do amor de Deus, quando o distancia de Cristo. Nossas palavras não são neutras, irmãs. Elas revelam quem somos, no que acreditamos,
O que valorizamos? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, registrou: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento de reflexão. Obrigada por ouvirmos a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Ó Senhor, por favor, nos perdoa quando nós não conseguimos controlar nossa língua, esse pequeno órgão que nos traz tantas consequências boas quando abençoamos e consequências más quando amaldiçoamos o nosso próximo. Senhor, perdoe-nos e nos ajude-nos a controlar a nossa língua, a nos controlarmos. Obrigada por Jesus ser o nosso advogado. Obrigada, Senhor, por nos aceitar como somos e nos perdoar quando pedimos. Ó Deus, obrigada por sua eterna misericórdia. Que amemos o próximo como a nós mesmos e amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que um dia nós possamos estar aí junto contigo e louvá-lo. Obrigada, Pai, por mais este ensinamento. Em nome de Jesus, seu Filho amado, que morreu por nós e nos deu a oportunidade de estarmos falando contigo. Em nome dele eu te agradeço. Amém.